regularmente. As ocorrências que nos são trazidas ou da polícia ou de relativas a ilícitos eleitorais, todos eles também dentro de normalidade e, portanto, de baixa ocorrência. Então, no final da tarde, assim que terminar o período de votação, 17 horas, eu passarei outras informações, assim que chegar o número de ocorrências de algo que chame atenção, que não seja apenas isso. O exercício regular do voto pelos eleitores, eu passarei para todos os senhores. Vou pedir ao pessoal da comunicação para passar dados mais específicos, para que vocês tenham aí números do que está ocorrendo em cada local, se foi conduzido algum candidato ou mesmo eleitor que estivesse tendo um comportamento que pode ser considerado ilícito. Então, vocês receberão todos os dados até aqui, todos os que tenham sido apurados. Ô, ministra, a senhora pode falar um pouquinho sobre a totalização? Se tem alguma expectativa para o horário dos resultados? Como é que vai ser para as maiores cidades, para as cidades menores? Eu posso repetir quanto a período, não é possível de a gente falar antecipadamente, mas assim que fecham as urnas, começa a apuração, a totalização, como se chama. Essa totalização vai ser imediatamente transmitida, como todos os anos, sem nenhuma diferença. Todos os municípios brasileiros, como começam no mesmo horário, nós vamos divulgar imediatamente, não a totalização continua normal. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil do município, e ao final os senhores terão também de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Poderia. E eu optei sempre pela segurança da informação e para que toda a imprensa brasileira nos ajude a divulgar nas mesmas condições, no mesmo tempo, com a mesma certeza. Então não muda nada. Eu não falo sobre candidato algum, porque eu sou juíza do Brasil inteiro. Mas eu agradeço a pergunta. Ministra, quer dizer então que as cidades com um eleitorado menor poderão conhecer o resultado dos vereadores e prefeitos antes da divulgação aqui? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo é simultâneo, não existe isso. O que acontece é que, claro que um município menor tem um número menor de candidatos e, portanto, ele vai ter a divulgação muito mais rápida. Um município que tenha 5 mil eleitores, totaliza-se mais depressa do que um com 10 mil eleitores, ou com 2 mil eleitores, com 20 mil eleitores, é isso. Mas não, é a mesma coisa. Já tem dados de abstenção, já dá para saber? Não, isso aí só no fechamento que nós teremos. E sobre os testes, a senhora acompanhou lá em BH um teste de integridade, ou seja, mais uma vez mostraram que as urnas são absolutamente confiáveis. Né? Confiáveis, seguras, participação ampla, tudo aberto, em local aberto, é isso, a ratificação, a repetição de um procedimento que é dado para que o eleitor tenha a segurança absoluta e nem precise de pensar na segurança da urna. Ministra, tá bem? essa é uma eleição em que a senhora avalia que há uma preocupação a mais com a questão da violência política. A senhora própria criou um observatório nesse sentido aqui no TSE. Por conta do que a gente presenciou no primeiro turno? Eu acho que o que me levou à criação do núcleo e agora do observatório é que intuía-se quase um nível de violência que não era mensurado e, portanto, para você adotar providências eficientes, é preciso saber o que está acontecendo de fato, quais são as ocorrências, por que isso está acontecendo, para ter um quadro comparativo, que claro que não será agora, porque a gente não tinha esse observatório antes. Numa sequência de eleições nós vamos apurar, porque não adianta você dizer que sem o cruzamento de todos os dados, como se tem agora a partir do núcleo, dos dados que se tem das polícias estaduais, da Polícia Federal, dos GAECos, que são os grupos de combate ao crime organizado dos Ministérios Públicos Estaduais, da presença de dados que tem o Ministério Público Federal.
Este núcleo gera um conjunto de informações que demonstram que violências são praticadas, onde são praticadas, qual é o móvel, qual é a consequência e, principalmente para nós do Judiciário, adotarmos também maior celeridade no combate a esse tipo de crime, no processamento e na finalização dos processos. Então, todo tipo de violência não é aceitável num Estado de Direito, menos ainda num dia em que a pessoa precisa de votar e exercer o seu direito de se candidatar. O TSE pode trabalhar em alguma linha de resolução, pensando, por exemplo, na resolução sobre os próprios debates. Tiveram muitos casos de violência em São Paulo, por exemplo. Eu acho que todos os dados são necessários para que a gente aprimore permanentemente as normas. Então, este agora é um conjunto de dados que vai ser oferecido tanto ao público que nos ajuda, as universidades, pesquisadores, jornalistas, todos os cientistas políticos. Esses dados vão nos auxiliar a nós, povo brasileiro, neste sentido. E segundo, porque também, além de as resoluções poderem melhorar, a sociedade como um todo. Por exemplo, você fala em debate, nós temos poucas regras de debate nas resoluções, porque elas são apresentadas para que aqueles órgãos de imprensa, principalmente, que queiram promover os debates, façam com garantias de igualdade, pelo menos para os candidatos que estejam mais bem avaliados, etc. Agora, o modelo é adotado pela sociedade, pelos órgãos da sociedade. A partir dessas experiências, eu tenho a impressão que também esses órgãos vão repensar quais os modelos de debate, porque não há modelo único. É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa na vida, a gente aprende e, se for o caso, aperfeiçoa ou altera. Né? Gente, agora eu vou subir que eu tô com... Bom, ouvimos aí o pronunciamento, a entrevista. Só mais uma pergunta, então. Vamos lá. O que se teve sobre o e-título no início da manhã foi que nós tivemos um número enorme de pessoas, e era apenas na parte de justificativa, que acessaram ao mesmo tempo. Nós chegamos a ter 7.600.000 buscas por 1 minuto. Então, realmente, há uma demora, é como se fosse uma fila, não houve problema algum. O que há é uma demora maior na resposta, considerando exatamente o número de acessos que foram feitos, que, à medida em que eles iam sendo atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal. Desde a parte da manhã, a situação está regular. Tá bom? Gente, agora eu vou subir, porque os ministros todos do TSE estão lá em cima. Bom, agora sim, terminou a entrevista, né, coletiva com a ministra presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Raquel, só antes da gente comentar, Andresa Matais vai estar conosco também. Deixa eu trazer uma outra informação sobre apreensões, prisões de candidatos, de eleitores também. Informações foram divulgadas já pela Justiça Eleitoral e a gente tem um resumo numa reportagem que o pessoal vai plugar aqui na tela agora. Veja aí que as forças já prenderam 77 eleitores e 10 candidatos por crimes eleitorais neste domingo. Dados do Ministério da Justiça, 77 eleitores foram presos, foram 24 no Rio de Janeiro, 23 em Roraima, estados com mais prisões, detenções no Rio de Janeiro desde a noite de sábado, de ontem, portanto. Policiais federais capturaram um grupo num imóvel usado por um candidato à prefeitura da cidade de Nilópolis, da Baixada Fluminense. Ele estava ali com R$63 mil em espécie e também estava armado. Segundo o Ministério da Justiça, 10 candidatos foram presos. 3 na Paraíba, 2 em Mato Grosso do Sul, 2 no Paraná, 1 no Amazonas, 1 no Amapá e 1 em Roraima. Além disso, 139 eleitores e 21 candidatos chegaram a ser conduzidos, mas não foram presos. Foram 105 casos de boca de urna, o crime mais comum. Compra de voto foram 79 casos. Propaganda irregular, 58. É o crime que vem na sequência. Também foram apreendidos R$9.302.000, só hoje, domingo, segundo a pasta da Justiça. A maior parte... 6.137. Aliás, eu falei o valor errado. Foram apreendidos no domingo R$9.302.400. Não, tá certo mesmo, eu falei certo. R$9.302.455. A maior parte do dinheiro no Pará, R$6.137.460. Esses são os dados aí atualizados pelo Ministério da Justiça. A reportagem está no ar, é do Herculano Barreto Filho. Bom, vamos comentar primeiro a fala da Carmen Lúcia. Ela está até aqui na nossa tarja. Não comenta sobre candidato. Foi perguntada sobre o Pablo Marçal. Ela é juíza do Brasil. Parece que a gente está numa disputa pela
prefeitura do Brasil, entre aspas, né, Raquel? Porque o debate está em torno do Pablo Marçal, que trouxe para ele todas as atenções, todos os holofotes, e na sexta-feira chegou ao ápice com um documento falso que ele publicou nas redes dele sobre o oponente, o Guilherme Boulos. O que você achou dessa resposta da presidente do TSE? Diego, boa tarde de novo. A ministra Carmen Lúcia, ela está, na verdade, evitando se antecipar, né? Ela não pode fazer um pré-julgamento sobre um caso que ela mesma vai ter que vir a julgar em algum momento, porque esse caso e outros a respeito de Pablo Marçal, como, por exemplo, o caso do impulsionamento de votos, que já corre ação contra ele, já tem uma série de ações contra Pablo Marçal na Justiça Eleitoral, e essa do documento falso é mais uma que se junta a essas ações. Então, a ministra Carmen Lúcia, como juíza do TSE e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela realmente não pode fazer nenhum comentário específico sobre Pablo Marçal, porque ela vai estar antecipando o voto na prática. Qualquer comentário mais incisivo que ela faça, se ela mencione o caso de alguma forma, ela vai estar antecipando o julgamento. Isso não cabe para um juiz, né? Ela não pode se pronunciar sobre o caso antes de se debruçar sobre ele. Porque esse caso do laudo falso, ele vai ser avaliado em primeira instância, depois ele vai ser avaliado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo e ele vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí vai depender da velocidade, né, Diego? Se vai mais rápido ou mais devagar. Isso aí é muito do ritmo da justiça. Os advogados dizem que é um caso relativamente simples, esse do laudo falso, porque as evidências são amplas, né, para os próprios peritos da Polícia Civil aqui de São Paulo, da Polícia Técnica, já disseram que o laudo é falso, mas, enfim, a justiça tem os seus trâmites, tem o direito ao contraditório, a defesa do Pablo Marçal vai se pronunciar, e a ministra Carmen Lúcia, ela, evidentemente, ela é a juíza do Brasil, ela é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ela não pode antecipar voto, ela não pode fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Então, corretamente, a ministra ali não se pronuncia sobre isso. Perfeito. Raquel, vamos chamar então a nossa colega Andresa Matais, que está conosco também nessa abertura aqui da cobertura especial do Canal UOL. Andresa, bem-vinda. Boa tarde. Sua impressão da fala da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Andresa, boa tarde. Boa tarde para vocês aí no estúdio, para quem está acompanhando aqui o programa. Me chama a atenção que quando a ministra é instada a comentar sobre esse grupo, né, que foi criado ali no TSE para tratar dessa questão da violência política, né? E a ministra quase diz que isso é a primeira vez que a gente está se deparando sobre isso. Na verdade, o país vem, né, nessa escalada de violência política nas eleições. As últimas eleições a gente teve o caso de um assassinato, né, de um partidário do presidente Lula por um partidário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram mais de 100 casos de violência política. A academia está estudando isso, está levantando isso, então é de se admirar que o TSE não tenha se atentado para isso antes dessas eleições, uma vez que as últimas eleições, as eleições nacionais, né, de 2022, a gente teve muitos episódios de violência política. Então, só agora que o TSE está acordando para o assunto, vai montar um laboratório ali para levantamento de dados, antes tarde do que nunca, né? Mas realmente não dá para mostrar, afirmar que isso é uma surpresa e tal, e que está correndo tudo bem. Não está. A gente acompanhou nessas eleições vários casos, né? A violência política não se dá somente quando há um caso de agressão, mas teve caso de agressão, teve cadeirada, teve soco na cara, teve morte política também este ano. Então acho que é um ponto que foi falho aí da parte do TSE de não ter se preparado, né, para essa escalada da tensão política que a gente vive aí no país. A ministra também, concordo com a Raquel, né, ela não pode antecipar o seu julgamento com relação ao que a gente está assistindo aí com o Pablo Marçal, que um documento falso contra o candidato Guilherme Boulos aí às vésperas da eleição, mas acho que ela também perdeu a oportunidade de falar um pouco genericamente, né, sobre a utilização de fake news aí por candidatos na campanha, de inteligência artificial para simular que um candidato que não é. Ela tem essa responsabilidade de fazer nesse momento também esse balanço aí genericamente, né? Obviamente ela é uma julgadora aí desse processo, sobre o que a gente acompanhou nessas eleições, que foi algo muito grave, né? Com relação
Pablo Marçal, né, o Boulos chegou a pedir, né, teve um pedido de prisão, né, do Pablo Marçal e da pessoa que assinou lá o falso atestado. Então, a Vou questão entrar agora. escalou bastante. Com áudio, Andresa, pode continuar. Ok. Escalou bastante essa questão, né? Eu conversei com bastante advogado, assim, eles disseram que a lei da ficha limpa não torna, para que o candidato seja tornado inelegível, que é o caso do Pablo Marçal, a lei da ficha limpa diz que ele tem que ser condenado em duas instâncias, né? Ele concorreu aí no artigo 323, que é do Código Eleitoral, que é a divulgação de fake news, isso dá inelegibilidade e cassação de mandato, se ele vier a ser eleito. E tem também algumas pessoas que dizem do artigo 350 do Código Eleitoral, que fala que é adulterar documentos públicos, mas nesse caso é preciso ser comprovado que o Pablo Marçal não só divulgou esse documento, que ele também participou da alteração. Então, com relação à ministra, é importante que ela venha a público e também faça um resumo aí para a gente de tudo que aconteceu de grave nessa eleição, e teve bastante coisa aí sobre a administração dela.